Four, three, two. Mas o que é que eu gostava primeiro? Nós conhecemos como o Pedro Caixinha, o treinador, mas eu gostava que tu te apresentasses um bocadinho e que contasses um bocadinho quem é que tu és realmente fora a parte toda do treinador que nós vamos vendo e dos resultados que vamos. Então, Caixinha, agora se tu voltasses outra vez à escola e tivesse de apresentar uma turma, o que é que tu dizias? Olha, por acaso nunca me senti muito à vontade de fazer esse tipo de apresentações. Eram umas coisas que me deixava sempre assim um bocadinho retraído de fazer essas apresentações assim em público. Parece que não, mas muito daquilo que é o meu trabalho para fazer este tipo de apresentações, normalmente tenho que me preparar muito e bem. Muito e bem. Ou seja, por muito à vontade que tenha e por muito que tenha que fazer isto diariamente, tenho que me preparar sempre muito bem para me sentir a gosto, para me sentir à vontade em relação a isso. E ainda muito mais, ou muito menos neste caso, para falar de ti mesmo. Por isso apresentaria-me única e exclusivamente só naquilo que seria o meu nome completo, a minha naturalidade, a minha idade e pronto. Pedro Miguel Faria Caixinha, natural de Beja, 49 anos. Seria tudo. Sempre muito, muito discreto em termos dessa apresentação. Mas isso sempre foi assim? Exato. Sempre foste assim? Sim, eu acho que sim. Depois fui assim, mas sempre fui de poder fazer amizades muito fáceis. De relacionamento muito fácil, de amizade muito fácil. Mas a minha primeira abordagem em relação a fazer parte de um grupo, a fazer a minha apresentação, como estão agora a questionar nesse sentido, sempre foi muito mais discreto. Procurar sempre estar numa discussão, depois naturalmente as coisas vão evoluindo num determinado sentido. E nesse sentido relacional, que é algo que eu prezo muito em termos daquilo que é poder fazer amizades fáceis e naturalmente. Boa. Isso é o que tu chamas o low profile, estar assim mais recatado, mais descontraído. Sim, procuro tê-lo. Mas depois, à medida que as coisas vão desenvolvendo, naturalmente, aquilo que se calhar é o meu estilo, a minha capacidade de liderança vai sobressaindo e naturalmente as coisas vão acontecendo. E às vezes aquilo que é um low profile pode ser dar uma alusão a outro tipo de profile que tem a ver mais com o estilo de liderança ou aquilo com que são as funções que nós desempenhamos naturalmente. Mas normalmente começo sempre com aquilo que é um low profile, mas tem a ver também com aquilo que é o caráter e a personalidade e a paixão de desenvolver as coisas, daquilo que estamos a fazer, em particular naquilo que é o ambiente mais profissional. Boa. Olha uma coisa, então conta-nos lá como é que é. Tu nasceste em Beja, né? És aí de Beja? Eu nasci em Évora, fui registado em Beja. Ok. Ainda era naqueles tempos em que as coisas funcionavam um bocadinho assim. É sempre ali à volta, não tem problema. Como é que é sair daí, como é que é partir de Beja, ou de Évora neste caso, e para o mundo? E como é que aparece o futebol aqui no meio disto tudo? Bem, olha, eu acho que é uma questão interessante, até porque posso ir ao passado e regressar ao presente e ser muito crítico com o presente. Ainda ontem estava a ver notícias, como sempre, para estarmos informados sobre tudo isto. Eu acho que sou como os americanos, acho que aqueles quem detém a informação detém o poder. E quanto melhores informados nós estamos, mais poder nós podemos ter em termos, pelo menos, daquilo que é a nossa justificação do porquê de uma determinada opção. E dizia a Ministra da Saúde que em termos daquilo, por exemplo, dos lares, ainda falta, aquilo que está mais atrasado é em relação ao Alentejo. Eu acho que o Alentejo é sempre aquilo que é uma zona mais esquecida do nosso país. Ou seja, nós, se formos ver em termos daquilo que é o nosso país, somos aqueles que menos vias de acesso temos, somos a única capital do distrito que não tem, por exemplo, uma autoestrada, e apesar do nosso país ser tão curto e as distâncias serem tão curtas, nós estamos distantes de tudo. Por isso é que agora regressaria ao passado, ou seja, como é que é possível, dentro daquilo que é a vivência e, no fundo, também muita mentalidade, ou a mentalidade que existe mais daqui, de não perder o castelo de vista, não sair daqui de perder o castelo de vista, eu sempre tive curiosidade ao contrário, ou seja, eu quero sair daqui, eu gostava de saber como é que são as coisas fora daqui, eu gostava de saber como é que são as coisas no estrangeiro, eu gostava de saber como é que pensam as pessoas que estão no nível mais elevado de um determinado desempenho de uma tarefa,
e se eu estou a pensar nesse sentido ou não. Então essa curiosidade foi aquilo que me levou a procurar sair daqui, a procurar novos horizontes, novos caminhos, e ir atrás daquilo que eram os meus objetivos. No fundo, foi um bocadinho contra a natura em relação a tudo aquilo que nós vivemos aqui, e também contra a natura em relação àquilo que eu tenho de me identificar como sendo um alentejano de Gema, como um megense de Gema, e no fundo considerar-me também um português de segunda, porque somos de facto pelas nossas instituições muito mal tratados em relação àquilo que são as acessibilidades e que são as condições que naturalmente todos os outros têm no resto do país. Boa. E onde é que aparece aí o futebol, no meio desta coisa toda? E quando é que ele aparece também? Onde e quando? Até antes do futebol, o que é que eu... Espera aí, Caixinha, tu o que é que antes do futebol? Quais são os antes do futebol? Até aos 14 eu jogava praticamente tudo. No desporto escolar, nós tivemos a oportunidade aqui no Liceu de Beja de ser bicampeões nacionais de futebol, mas naquilo que era o desporto escolar que existia nessa altura, onde normalmente depois era o melhor desporto, o desporto federado, e o desporto escolar era o herdeiro natural daquilo que seria a relação que existia com o desporto federado. Nós praticávamos praticamente tudo, handball, voleibol, basquetebol e o futebol de uma maneira muito mais formal. Até aos 14 pratiquei a nível federado hóquei em patins e futebol. Eu lembro que saía dos treinos do futebol, que era o estádio, e lá ou seja, normalmente nesses 2 dias eu acabava um treino de um e começava o treino do outro. E assim foi até aos 17 anos. Depois tive a oportunidade de ir para o Portimonense. Depois do Portimonense regressei a Beja e depois disso é que comecei a ver o desporto de uma outra maneira, mais em termos daquilo que foi a importância da minha mulher, em termos daquilo que era finalizar os estudos, quando comecei a namorar com ela, a opção de poder entrar numa carreira académica em termos das ciências do desporto, e depois a partir daí começou o meu gosto pelo treino, o tal conhecimento da informação, conhecer o treino, conhecer as modalidades, conhecer as coisas com muito mais, e a partir daí comecei a ver o treino de outra maneira e a perceber que era aquilo que eu queria seguir. Então, Caixinha, tu tiveste até o 12º ano, portanto, em que escola? Tu tiveste na secundária? Estive em Beja, no liceu em Beja, só tive um interregno de um ano quando fui para o Portimonense, mas meio do ano, depois não acabei o ano. E depois, quando acabei o secundário, fui depois para estudar para Vila Real de Trás-os-Montes, onde fiz a licenciatura de 93 a 98. Vila Real, mas do Norte. A Vila Real é o TAD. Eu estudei no TAD na licenciatura e o mestrado no FMH. Então, a tua ida lá para cima, então para a faculdade lá de Vila Real, neste caso do Norte, não é? Deviu-se então a uma influência de uma pessoa que tu conhecias na altura, que era Furcado, estavas-me a dizer. Exatamente. Ok. E depois tu sentiste a necessidade de dizer assim, não, agora, a partir de agora, isto aqui está a ser tão positivo para mim que vou tirar um mestrado, foi isso? E foi aí que foste parar a faculdade de São Tomé? Sim, mas já foi possuir a licenciatura em 98, em 99 casei e em 2001 comecei o mestrado. Em 2001 comecei o mestrado depois na faculdade. Foi um interregno de 2 anos e meio, 3 anos, entre a conclusão da licenciatura e o início do mestrado. Porque na altura, esse foi um mestrado que se iniciou porque havia muito tempo que estava por realizar-se. E por isso mesmo é que eu não o fiz logo direto. Porque eu tive a média final da licenciatura, eu tinha também um objetivo, que ainda quero lá chegar, se me for possível, que era fazer o doutoramento. E era-me permitido fazê-lo logo direto, em Vila Real. O que é que te levou, ou que motivações a tua mulher te conseguiu colocar na tua cabecinha para tu voltar à escola? Porque tu naquela altura só vias era o futebol à tua frente. Não? Sim.
Era um pouco, era um pouco. Era, Não, era onde futebol é de que vadiagem. Futebol de vadiagem. tocou na ferida? Em que ferida é que a tua esposa tocou para tu quereres voltar novamente à escola? Eu conhecia aqui em Beja, ela não é de Beja, ela é do Montijo, e veio estudar para Beja. Ou seja, como ela era estudante universitária, aquilo acendeu e despertou também em mim a procura de voltar a estudar e a importância de voltar a estudar. E ela, nesse sentido, teve uma grande influência em mim, nesse momento. Foi decisiva, foi fundamental para que eu pudesse acreditar que também podia enverdar por uma vida académica. E nesse sentido foi muito importante, de facto. O que é que tu achas que teria acontecido se não tivesse estudado a ouvir? Provavelmente teria seguido uma vida completamente diferente, uma vida dentro daquela mentalidade que dizia aqui de Beja, ou seja, ter um empregozito por aqui, provavelmente continuar a jogar futebol por aqui num nível baixo e se calhar depois compartilhar aquilo que seria, não sei se chegaria a treinar ou não, mas entre o trabalho e o treino, seria basicamente isso, uma vida muito, muito básica, por assim dizer. Olha, para chegar ao nível onde tu estás, Caixinha, é necessário ter uma licenciatura e mestrado, também para as pessoas saberem lá em casa, portanto, ao nível de treinador em que estás e também, se calhar, as ambições que tens, é necessário ter essa prestação académica, entre aspas? Não é necessário, mas é necessário ter esse conhecimento. Eu acho que cada vez as equipas técnicas são mais complementares. Não quer dizer que aquilo que a cabeça do projeto, ou seja, o treinador principal, seja aquele que detém todo esse conhecimento, mas é aquele que claramente sabe onde é que vai procurar esse conhecimento. Eu gosto de pensar ao contrário, ou seja, estando aqui, sendo o treinador principal, ou seja, com as áreas complementares que devem fazer parte daquilo que é a minha equipa técnica. Eu tenho, por exemplo, dois dos adjuntos que tenho, foram meus alunos, um em Beja, outro em Évora, no Instituto Politécnico de Beja e na Universidade de Évora, e eles hoje em dia na área de conhecimento que eles trabalham, o Pedro na análise de jogo, o Oscar na metodologia do treino, sabem obviamente muito mais do que eu, mas em termos daquilo que é a comunicação que nós temos, em termos daquilo que é a direção e a visão que temos para a aplicação do nosso trabalho, da nossa metodologia e criação da nossa metodologia de trabalho, sou eu que tenho que dizer qual é a direção e posso ter essa discussão com eles. Mas naquela área em particular, eles são os responsáveis, são os líderes daquela área, são eles que detêm o conhecimento nessa área e têm obviamente também a liberdade para fazer isso. O que eu penso é que quando o conhecimento vem de baixo e chega em cima, é mais difícil de haver essa relação, porque obviamente eu não tenho esse conhecimento. Eu posso ter outro tipo de valências, mas essa valência do conhecimento não. Não quer dizer que só isto seja o mais importante, ou seja, se o conhecimento vem de cima, ou vem de cima para baixo, ou de baixo para cima. Eu acho que o que deve ser importante é nós pensarmos num todo. O que é que eu me refiro a um todo? É uma história que gostava de partilhar convosco. Quando eu estava no Santos Laguna, o presidente, o Alejandro Herrera, que foi uma pessoa de facto importante na minha vida e que trabalhámos juntos 3 anos nesse projeto no México, ele no final do jogo, normalmente vinha sempre ao nosso gabinete, estava toda a equipa técnica e ele começa a desenhar uma pizza lá na pizarra, ou seja, no quadro que nós tínhamos. E nessa pizza começa a definir também fatias. E cada uma dessas fatias era uma área de conhecimento. E uma área de conhecimento onde ele pediu para eu me avaliar em cada uma delas e também a cada um dos nossos adjuntos para me avaliar nessa área. De acordo com eles, eu tinha uma nota muito alta nessas diferentes áreas, mas havia uma outra que eu tinha que melhorar. E é isso que eu quero, é isso que eu vejo. Ou seja, eu não tenho que ser, para desenvolver o meu trabalho e para procurar chegar à excelência, eu não tenho que ser bom numa só área. Ou eu sou bom nisto e depois os outros que estão à minha volta são aqueles que vão fazer esse trabalho. Eu procuro ser muito bom em todas elas para procurar a excelência e que aqueles que trabalham comigo também sejam muito bons naquelas áreas em que estão a trabalhar. É assim que eu vejo as coisas, num todo. E que nessa relação para mim é o mais importante e então obviamente dentro daquilo que é a minha via académica, a minha área de conhecimento, para mim, naquilo que é o desempenho da minha atividade, é muito importante.
Isso é muito fixe. Isso é Ou muito, eu, muito fixe. fala lá dessa ferramenta, de coaching, fala lá. Sim, pois tu estavas a contar isso, Pedro, e eu estava a rir já, porque isso é uma ferramenta que eu uso nos meus processos e uso com os meus atletas, porque lá está, para mim aquilo é uma pizza, é uma roda, né? E se tu fores a ver as rodas só funcionam se mudarem, se forem completas. Se a roda tiver uma dentada, ou se tiver ali uma parte que está mais dentada, ela não vai conseguir rodar com tanta facilidade. E o Ricardo usa o mesmo tipo de roda, mas aplicado ao treino, que é a metodologia dele, isso é muito agir. Porque ao contar dessa história, para nós, faz imenso sentido. Porquê? Porque todos os meus processos começam da mesma forma. Eu apresento a roda à pessoa e a pessoa vai-se avaliar dentro daquela roda, dentro das 8 fatias específicas. E depois, como é óbvio, há fatias onde a pessoa diz eu estou muito bem e há fatias onde a pessoa diz eu nem sequer sabia que isto existia na minha vida, eu sou nulo, eu aqui sou nulo, eu preciso melhorar claramente isto. E, por exemplo, eu faço isso comigo 3 em 3 meses, dentro do que é as minhas áreas de competência. Porquê? É uma forma de eu também medir o que eu estou a fazer e em que ponto é que eu estou e onde é que eu tenho de aplicar. Portanto, isso chama-se, para nós, uma das rodas chama-se a roda da vida, que é uma roda onde tu medes exatamente no momento atual, onde tu te encontras, o estado em que tu estás da tua vida dentro dos parâmetros. E depois tens a roda da liderança, que há de ser muito mais, se calhar, aproximada à roda que tu nos dás, não é? E é isso que é muito interessante. Porque é uma roda onde tu próprio consegues medir dentro do que é a tua liderança. Quando nós falamos aqui de liderança, pode ser liderança pessoal, pode ser liderança profissional, né? Tu consegues medir exatamente onde tu estás, em que ponto é que te encontras e onde é que queres ir, porque como tu dizes, tu para atingir a excelência. Ainda hoje fiz uma partilha sobre excelência, que é, tu até podes ser, tu até podes ser excelente numa coisa, mas não é isso que te vai trazer coerência. Tu se tornares coerente em tudo o que fazes é que vais atingir a excelência. Então acaba por ser um bocadinho isso, é a roda que tu estás a ver, certo? Tu estás a ver portanto, o que tu disseste agora, 5 estrelas, conquistado, estou feito. Mas foi precisamente depois, a partir daí, que eu iniciei o meu processo de coaching. Ok. Ou seja, toda esta estratégia que o Alejandro utilizou foi precisamente para identificar que eu necessitava ou que eu podia evoluir se tivesse um processo de coaching. E o convencimento, como eu sou muito dado à formação e gosto muito daquilo que é a capacitação que nós temos através do conhecimento. Até porque um dos professores que eu tinha de Lareal, ele dizia que a licenciatura é apenas uma licença para estudar. Ou seja, nós quando temos uma licenciatura apenas sabemos quais são os compartimentos onde vamos procurar informação, mas se nós não melhorarmos essa informação ou não continuarmos a meter lá mais ferramentas, não vamos melhorar. E então uma das coisas que ele utilizou em termos de estratégia foi inteligente. Tu vais entrar neste processo de coaching, tens de estar convencido, mas para estar convencido eu pago metade e tu pagas a outra metade. E foi assim. Compromisso. Foi precisamente assim que nós o começamos e houve um grande desenvolvimento. Numa primeira etapa era mais para eu me conhecer a mim mesmo e procurar as minhas valências e potenciar aquilo que eram as minhas capacidades e qualidades. E numa segunda já, ou seja, numa relação com os outros e numa relação mais dentro daquilo que era o processo, em função da tarefa que desempenhávamos. Então, Caixinha, e tu falas isso também com os teus jogadores? Tu também falas uma roda de competências diversas? Não, mas uma das coisas que fazíamos e que fizemos lá com o coach em particular foi, por exemplo, a utilização do disco. Em termos do conhecimento claro, comportamental, por assim dizer, daquilo que seria cada um dos nossos jogadores. Eu uso isso na minha equipa também. Tudo na vida, e em particular em termos de equipas ou de relações entre treinadores, jogadores ou em relações pessoais, para mim o que é fundamental é o convencimento. E mais uma vez, esse convencimento deve vir daquilo que é o conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tiver sobre uma determinada pessoa, provavelmente mais facilidade eu posso ter, se souber como direcionar esse conhecimento, mais facilidade eu tenho para o convencer. E no fundo era isso. Era eu ter um conhecimento daquilo que era o estado natural de uma determinada pessoa naquelas 4 áreas e qual era o estilo adaptado. O meu mesmo e todos os outros. Os diretores tinham acesso a todos os relatórios, eu tinha acesso a todos os relatórios e os jogadores tinham acesso ao relatório individualmente. Ou seja, no fundo era tudo isso. Como é que eu complementava e interagia com os jogadores? Normalmente no início, eu não gosto de lhe chamar entrevista porque é muito formal,
mas tinha sempre uma conversa informal com eles em relação a poder aproveitar esses dados que tinha em termos do conhecimento para convencê-los e, no fundo, gerar esse compromisso com eles em direção àquilo que seriam os objetivos mais de natureza coletiva, mas que também fazia muito gosto que eles definissem sempre os objetivos pessoais que eles tinham, em termos daquilo que era fazer parte daquele grupo e terem uma identificação clara como um sentimento de pertença dentro daquele grupo. Eu acho que era fundamental. Isso foi uma coisa que tu depois levaste, ou seja, tu continuaste a aplicar isso mesmo depois de sair de lá? Sim. Foi uma coisa que procurei sempre aplicar quando me era possível ter acesso a esse tipo de ferramentas. E acho que vou continuar a fazê-lo sempre que puder ter acesso. Então, Caixinha, e estas ferramentas achas que fizeram a diferença no teu percurso profissional com ligação realmente a todos os teus colegas e jogadores e também, se calhar, na tua vida pessoal, também nas tuas relações mais próximas e zonas de influência? Sim, sem dúvida. Eu acho que uma das frases que o coach tinha era que tudo soma. E a verdade é que tudo soma. Ou seja, se tu queres ter uma visão holística das coisas e queres chegar ao tal estado de excelência, não podes só dizer, é isto que eu faço bem, é por aqui que eu vou. Ok, isto tens de continuar a fazer bem, mas há muitas outras áreas que tens de continuar a melhorar. E essa área relacional, para quem lidera equipas, é fundamental manter sempre nos níveis de excelência, se possível. E atenção, hoje o que é uma verdade, termos a abertura para avaliar amanhã e deixar de ser uma verdade absoluta como era e adoptarmos uma verdade nova, ainda mais impacto traz à vida das pessoas, não é? Principalmente no futebol, que é uma coisa que tu vês que evolui a olhos vistos. Por exemplo, desde que tu começaste a treinar, até se calhar... um sistema dinâmico e evolutivo. Como? Pois? Tu próprio, desde que começaste o teu percurso como treinador até à data de hoje, já passaste por uma série de fases no futebol onde tu já viste uma evolução tipo... Totalmente. Ou seja, a simples forma de como vejo o jogo. Ou seja, não tem nada a ver como via o jogo há 20 anos quando comecei a treinar os miúdos do Sub-14. Nem há 10 anos quando comecei a treinar o União de Leiria. Ou seja, é totalmente diferente. E tudo isso... Ou seja, se tu mudas, é tal enganagem, é tal roda, se tu mudas uma coisa aqui, tudo o resto vai ter que, obviamente, acompanhar essa evolução. Exatamente. Eu tive uma coisa muito gira, eu acho que isto ainda não contei ao Ricardo, eu nem sequer falei isso no meu podcast, porque eu quando fiz a minha certificação de coaching cá em Portugal, a primeira que eu fiz foi com o Tony Robbins, fui a Londres e depois fui aos Estados Unidos fazer, e depois cá fiz com o Jorge. E o meu primeiro desafio como coach, para além de clientes normais de coach, surgiu a oportunidade de eu dar coaching a uma equipa de futsal de jovens que tinham entre 17 e 19 anos. E a parte mais gira é que era uma equipa de futsal que era num bairro social, ou seja, eram pessoas que por si só já tinham ali muitos desafios sociais e que muitos deles não iam às aulas e tinham, era mesmo tipo refias mesmo. Foi das coisas, eu estive lá durante uma época, foi das coisas mais giras que fiz. E vê-los evoluir como homens e evoluir como equipa e como jogadores, as coisas mais brutais. Por isso é que depois também acabei por começar a trabalhar mais com atletas, porque para mim os atletas são uma coisa muito boa, eles são extremamente objetivos. Isso é uma coisa que me agrada muito. São disciplinados, sim. Aqueles que querem, que têm esse compromisso, são. No grupo também porque depois a terceira etapa era precisamente levar aquilo para a dinâmica do grupo. Ou seja, primeiro individualmente para aqueles que mais se identificavam e depois para aqueles que já iam, através deles, fazendo esse transfer para um quadro de necessidades que eles identificavam e que verificavam que era importante terem essa ferramenta para poder continuar a evoluir. Mas houve uma adaptação interessante. Deixa-me ver, o tema penso que é interessante para vós e esta experiência também penso que pode ajudar. A única coisa que tive que controlar de alguma maneira no processo do coaching era o tempo. Ou seja, obviamente há 4 fatores de rendimento: técnico, tático, físico e psicológico, todos têm que ser trabalhados. Mas naquilo que é a dinâmica do futebol e no contexto do futebol, ou seja, se isso já fosse uma modalidade
por exemplo, de um atleta olímpico, ele vê isto de uma maneira completamente natural e podes-lhe dar isto 4 ou 5 horas por dia. No futebol não é assim, ou pelo menos no início não é assim. Então o que eu tive de controlar foi esse equilíbrio. Ou seja, vamos fazer isto por momentos de 15 minutos, depois vamos fazer por momentos de grupo, até que eles depois já te vão pedir. Primeiro estranha, depois entranha. Ou seja, tive que controlar um pouco isto, porque como o senhor não tinha tanta experiência daquilo que era o grupo, daquilo que era o futebol, daquilo que era a mentalidade do jogador de futebol, era importante ter este travão de vez em quando para manter esse equilíbrio, porque senão poderia chegar a uma sobrecarga, que eles depois diziam, não, já não quero mais disto. E nesse sentido era importante nós sermos o intermediador de tudo isso. Muito fixe. Parabéns, antes de mais. Parabéns. Mentalidade tipo... Caixinha, eu estava-te a perguntar há bocadinho, nestas áreas de relações humanas, quem é que foram assim, as pessoas que tu mais gostaste de trabalhar, ou aquelas que tiveste mais dificuldades realmente a dizer, como disseste há bocadinho, entranha? Como é que tiveste mais... Parece que podes falar sobre isso. Olha, a minha mulher foi muito importante naquele momento da minha vida. Ou seja, eu não seria o que sou hoje sem que ela me tivesse alargado os horizontes e me tivesse feito ver as coisas como foi importante naquele momento para dar aquele passo e seguir naquela direção. Depois eu diria que a referência, uma das grandes referências que eu tive em termos académicos ajudou também a que eu visse as coisas de outra maneira, e posso ressaltar 2 pessoas. O meu professor de futebol, que era o professor Vítor Maçãs, onde eu comecei a perceber os jogos de uma outra maneira, ou seja, aquilo que era um jogo que eu como miúdo e que tinha jogado até chegar à faculdade, o via de uma maneira apaixonada, algo como também de diversão, mas que vi também que tinha muito conteúdo que eu desconhecia e que fiquei também apaixonado por querer conhecer esse jogo, mas de uma vertente mais de conhecimento. E depois o Jaime Sampaio, em termos daquilo que foi a metodologia do treino. Ou seja, a paixão que estou em mim no curso da metodologia do treino, o Jaime para mim foi fundamental. Ligando depois a uma outra pessoa, que foi o Pedro Milhomens, que na altura era diretor da Academia do Sporting e que no fundo foi ele que me fez a ponte e abriu a possibilidade de ter ido trabalhar com o Fernando Santos, hoje o nosso selecionador, mas na época 2003-2004, de ter chegado ao alto rendimento e de poder ter tido essa primeira e essa grande oportunidade. Depois, de pessoas com que totalmente me identifiquei, foi o Alejandro Irarragorri, o presidente do Santos Laguna, e o diretor desportivo, o Pepe Riesta. Ou seja, pessoas com uma visão organizacional tremenda, ou seja, a forma como estava estruturado e organizado o clube, para mim fez-me crescer muito aquilo que é outra valência que nós temos que ter como treinadores, que mais no lado da gestão desportiva e na gestão organizacional. E eles, para mim, para além de serem pessoas que eu considero como pessoas amigas, foram pessoas que, em termos daquilo que era o nosso relacionamento profissional, nós tínhamos um match quase perfeito em termos da sincronização com que fazíamos as coisas. Eu penso que foram, de facto, as pessoas mais importantes e que eu tenho como mais referentes em termos daquilo que foi a minha vida de trabalho até o dia de hoje. Daqui a pouco eu já vou tomar nota daqui de algumas pessoas neste quadro que depois gostava que fosse mais necessário mais estas conversas, porque até pode fazer sentido meter aqui estas pessoas que disseste, ou pode fazer sentido até com as outras que ainda não falaram, não é? Mas nós vamos querer falar muito sobre o que é que estas pessoas foram importantes na tua vida e o que é que de certa forma te ajudaram e transformaram na pessoa que és hoje, não é? Que mudanças fizeram, que triggers é que criaram, em que feridas é que tocaram, e como eu disse, nas partes boas e partes más, né? Porque as pessoas que nos dão chapadas sem mãos é que nos fazem realmente fazer a transformação, não é? É aquela dor, ou por amor ou por dor, neste caso, no caso da tua esposa, tu teve aqui um misto das duas coisas, foi o dor e o amor, não é? É que realmente abrir estes horizontes, não é? Pronto. Sem dúvida. Diogo, eu estou aqui a imaginar como é que será um dia normal de um treinador de futebol. Como é que achas que será? Não sei, mas vou perguntar ao Pedro. Pedro,
Conta lá como é que é um dia normal de um treinador de futebol. Mas aqui, quando eu digo isto... Olha, a forma para mim... Desde eu. Não, eu quando eu digo treinador, tipo, pá, digo-te uma pessoa como tu, portanto, um treinador, um treinador internacional, credenciado, com... pá, tu no Santos Laguna te fizeste épocas incríveis portanto, por exemplo, um dia normal ali no Santos, ou mesmo no Rangers, ou seja, como é que é um dia na alta competição? Eu começo por aí a dizer-te uma fórmula, ou seja, a fórmula como eu vejo as coisas do que deve ser o dia-a-dia de um treinador de futebol. É o 24%, onde apenas restas a família. 24% menos a família. E o dia normal, no México, foi a nossa última experiência no Cruz Azul. A cidade do México é uma cidade tremenda. Nós vivíamos numa zona afastada daquilo que era o centro de treino. E como tem tanto trânsito, o meu dia-a-dia era levantar às 5 da manhã. 5 da manhã, antes das 6, sensivelmente estava a entrar na academia. Entre as 6h30 e as 7 já chegava toda a equipa técnica. Tínhamos o pequeno almoço normalmente na ordem das 7h30. Depois, hora e meia antes do treino, o treino iniciava por aí às 10. Tínhamos sempre uma reunião técnica de preparação do treino, de organização de tudo aquilo que era o que estava planeado para esse dia, para ver se podia ser executado, a organização dos grupos, o médico estava presente, o recuperador estava presente, para percebermos toda a dinâmica. Depois tem o processo de treino propriamente dito. Depois do processo de treino, ou seja, entre o treino e no final do treino, são momentos em que eu procuro já estar numa interação com os jogadores ou a desenvolver tarefas que tenho no meu, por exemplo, isto é a minha agenda, e a minha agenda, o que eu faço é colocar, por exemplo, as minhas tarefas, tenho o dia e as tarefas que tenho para esse dia. Claro. E quando sublinho uma, para mim é um objetivo cumprido, quer dizer que aquela tarefa já está cumprida. Então, quando tenho tempo para ir para as minhas tarefas, procuro sempre direcioná-lo. Depois tínhamos sempre o almoço juntos, os jogadores tinham ali um período para o almoço para poder ir almoçar, e normalmente depois à tarde ficávamos por tarefas, até às 6 da tarde, 7 da tarde, 8, 9, dependia daquilo que seriam as tarefas. Mas, regra geral, passaria tipo 12 horas na academia, das 6 às 6, por assim dizer. Mais ou menos assim. Boa. Isso é tipo, quem acha que trabalha no escritório trabalha muito tempo, isso às vezes até mas a questão é que há muita gente que trabalha no escritório e não gosta de trabalhar no escritório, e nós podemos passar 12 ou 16 horas a fazer aquilo que mais gostamos. É uma grande Ora diferença. bem, essa é a grande diferença. Uma grande diferença. E o tempo passa no instante, não é? Às vezes ainda falta. O Ricardo, o Pedro não sabe, mas o Ricardo, ele mora num ginásio, portanto o Ricardo trabalha, dorme, vive, come, dentro do ginásio. Faltou-me aí a minha parte da atividade física, porque sempre o que é que tu fazes de exercício físico? O que é que eu faço de exercício físico? Sim. Não, além de estar ligado ao futebol e ter que fazer algumas coisas relacionadas com o futebol, mas, sim, por exemplo, tu puxas ferro. Tu treinas? Não, só mesmo com o peso do corpo. Treino, sim. Agora, por exemplo, estou a mesmo. Como? É o que se chama os calisténicos, exercícios calisténicos. Sim. Aqui em casa agora, por exemplo, o que faço é 2 dias de bicicleta, e normalmente pode ser o primeiro tipo entre 15 a 20 km e o segundo entre 20 a 30. E depois no terceiro dia o que faço é uma corrida. E essa corrida pode ser 1 hora ou 1 hora e 15 por aí. E depois no final, quando chego a casa, faço sempre um reforço muscular. Então, além de todo este trabalho aeróbico, portanto, que tu tens na parte da corrida e da parte da bicicleta, estás a desenvolver muito a parte portanto, cardiorrespiratória e de trabalho aeróbico, também fazes reforço muscular ao nível de exercícios com o corpo, como agachamentos, flexões, é isso? Sim, exatamente. Olha, no México fazia isso, mas como tínhamos piscina nadava, e eu adoro nadar. Então fazia 1000, 1500 e depois no final também 2 dias por semana normalmente alternava com um bocadinho de ginásio, mas só com o peso do corpo. Sempre trabalhei só com o peso do corpo.
Tu és exigente também. Argolas, cordas, essas coisas assim. Caixinha, tu também és exigente com os teus jogadores ao nível físico, ou tu deixas isso para o preparador físico? Não, dentro daquilo que é a execução de um determinado exercício, se eu vejo que a atitude competitiva que eles estão a meter no exercício não é correta, aí eu tenho uma determinada intervenção. Mas, mais uma vez, a nossa visão é holística. E a holística, eu vejo o treino de uma maneira muito simplificada no futebol, a 3 níveis. O treino para nós ou é um treino complementar, ou é otimizador, ou é de plano de jogo. Ou seja, o nosso treino visa tudo isto. O complementar o que é? Pode ser individual no sentido de dizer, ou seja, que tipo de desequilíbrios é que este jogador tem e precisa, que tipo de qualidades físicas é que este jogador tem que potenciar, ou seja, é individualmente para aquele jogador. E nós o que temos aqui, por exemplo, não é só o preparador físico, é que temos um conjunto de 4 ou 5 adjuntos que fazem como personal trainer, ou seja, são os 4 e este tem que, por exemplo, é personal trainer de 4 ou 5 jogadores. E este de outros 4 ou 5 e por aí fora. E depois vão trocando para não terem sempre o mesmo. Mas dentro daquilo que são esses objetivos individuais que eles têm que melhorar. Nas competências individuais como atleta. Depois temos o complementar coletivo geral, que tem a ver com os desequilíbrios que a própria modalidade provoca. Quando eu estou a falar destes desequilíbrios, estou a falar em termos de prevenção de lesões. Em termos daquilo que a própria modalidade provoca e em cada um dos dias que os regimes físicos que a modalidade também provoca. Nós trabalhamos em termos de regime de duração, de tensão e de velocidade. Ou seja, em cada um destes regimes necessita de um determinado equilíbrio em função àquilo que foi o treino que eles foram sujeitos. E depois é um complementar coletivo específico em preparação para o regime do treino, seja de duração, seja de tensão ou seja de velocidade que eles vão ser. Por isso dizemos que um prepara para treinar, outro prepara para competir e outro prepara para jogar. Ou seja, é assim que nós vemos o treino. Muito bem. Não, e esta parte dos jogadores há que ter muita atenção porque estamos a falar de desgaste que existe ao nível do jogo e do treino e depois acaba por haver também muitas assimetrias, porque existe sempre um lado dominante em cada jogador, porque haver um jogador que consiga jogar com o pé esquerdo com o pé direito de uma forma igual, isso não é muito existir, não é? Estamos a falar de um investimento já de muito tempo. E os próprios impactos. Os próprios impactos, sim, e as diferenças de direção. As mudanças de direção, sem dúvida. Os vetores de força. Há aqui muita coisa que influencia realmente no atleta e que depois pode ter impacto na sua carreira e nas suas lesões e realmente no seu percurso, não é? Portanto, isso é muito importante. E agora o que eu queria te perguntar é, Caixinha, tu achas que é importante um treinador, tal e qual como o PT, estar em forma para dar o exemplo aos seus atletas? Eu acho que sim. Porquê? Eu acho que nós somos modelos, porque nós somos modelos de referência, ou seja, não é a mesma coisa olhar para um treinador que não cuide da sua imagem, que não cuide a sua figura, porque a imagem conta muito, ou seja, vivemos num mundo em que nós como treinadores a um determinado nível, e qualquer um de nós a exercer a sua profissão a um determinado nível, somos uma imagem de marca. Ou seja, nós somos uma marca, pessoal, e então é fundamental cuidar essa mesma imagem e eu também, não tendo nenhuma assessoria de imagem, penso que é importante saber preservar e trabalhar aquilo que é a nossa própria imagem, sem dúvida nenhuma que sim. Yeah. Isso é um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer há bocado, né? Tipo, tem a ver com a própria liderança, né? Se a liderança vem de cima, tu tens muito mais de ser o exemplo daquilo que tu fazes do que propriamente daquilo que tu dizes. Portanto, eu procuro liderar pelo exemplo. Ora bem. Servindo dessas duas maneiras. Boa. Sim, sem dúvida. Olha, isso aqui já é mais uma questão de opinião tua, não é? Mas é sempre uma curiosidade que eu tenho, que é, desde que tu começaste até agora, o treinador português, internamente tinha algum valor, mas lá fora, mais ou menos. Hoje em dia é completamente diferente. A que é que tu achas que se deve ter preparado agora no que é o treinador português e como é que tu achas que vai correr daqui para a frente? Primeiro com aquilo que foram, mais uma vez, aquilo que foram as referências, ou seja, aquilo que nós fomos construindo como referências e valores
e que nos levaram também a poder criar uma marca. Ou seja, estou a falar, obviamente, daquilo que mais levou o treinador português e o colocou numa determinada marca foi o Mourinho, sem dúvida nenhuma. Claro. E a partir daí, a identificação e aquilo que é a valorização do treinador português passou a ser totalmente diferente, ou seja, foi criada essa imagem de marca. E essa imagem de marca que tem um selo muito próprio, tem um carimbo muito próprio, que é quase como se fosse um certificado de qualidade. Yeah. E uma das coisas que nós verificamos claramente é a nossa adaptabilidade. Não é por acaso que, por exemplo, agora não estamos a ter, curiosamente, mas há 3 anos atrás, nós no UEFA Pro temos que renovar o curso cada 3 anos. E na última formação, que foi presencial, há 3 anos atrás, nós tivemos precisamente uma formação sobre aquilo que era a nossa capacidade de aculturação e o conhecimento do lugar onde nós íamos trabalhar. E isso fazia-nos diferentes dos demais. Yeah. Fazia-nos diferentes dos demais em termos de conhecer a realidade onde íamos estar envolvidos e de podermos ter essa adaptabilidade a essa mesma realidade. Para além daquilo que é a nossa formação como treinadores, isso é outra coisa. Mas juntando mais uma vez o todo, tendo esta visão holística das coisas, penso que é muito mais fácil para nós ter este sucesso. Agora, não é uma coisa estanque, mais uma vez é um sistema dinâmico. Yeah. E sendo um sistema dinâmico, nós temos que ter a capacidade de inovar, por um lado, não é um steady state e mantém-se ao longo do tempo, e ser criativos por outro. Ou seja, eu penso que nós temos que estar atentos em relação a tudo isto, porque uma das coisas que causou, de alguma maneira, também um impacto grande a nível internacional no futebol foi, por exemplo, a periodização tática, mas a periodização tática já tem algum tempo, ou seja, eu penso que já é fundamental passarmos para um upgrade daquilo que é o conceito da periodização tática como tal, porque nós que somos mais académicos entendemos que aquilo que é a longevidade de um determinado conceito académico não é superior a 10 anos. Claro. Mesmo em termos académicos, o conceito tem que se renovar, tem que se melhorar. E aquilo que eu procuro fazer constantemente é ter claro o ciclo em que vivemos. E no ciclo em que vivemos no futebol é do jogo para o treino e do treino para o jogo. Ou seja, mas como é que isto vai evoluindo com os tempos? Yeah. Por isso eu acho que temos que procurar sempre aquilo que são as novas tendências do jogo, do treino, para poder estar atualizados e somar sempre àquilo que somos. Caixinha, hoje em dia melhor do que éramos no dia anterior. E falando em tendências, qual é que achas que vai ser a próxima tendência agora pós-Covid no futebol? Eu penso que a próxima tendência ao nível do jogo, pelo menos aquilo que eu procuro estar a analisar e a estudar, é que não vamos falar só em termos daquilo que são momentos de jogo, ou antes dos momentos de jogo, por exemplo, em termos do que são estruturas de jogo, sistemas de jogo, o famoso 4-3-3, 4-4-2, por aí afora, mas sim a forma como as equipas são cada vez mais camaleónicas e capacidade que tenham de adaptar dentro de um momento de jogo a diferentes espaços de fase que fazem parte do mesmo momento de jogo. Ou seja, quais são as fases que fazem parte de um determinado momento de jogo e como é que eu tenho que me adaptar de uma maneira dinâmica e interativa perante um determinado adversário num determinado momento de jogo. E isto para mim é que vai fazer com que eu possa superar um determinado adversário ao nível dos diferentes momentos de jogo e dos diferentes espaços de fase. Por exemplo, uma alteração às regras do jogo do ano passado, que existiu, foi a lei do pontapé de baliza, onde é permitido aos atacantes estarem dentro da área. Ou seja, esta regra por si levou aqui a disposição, naquilo que eu chamo o primeiro espaço de fase da organização ofensiva, que é saída desde a reposição, levou a uma relação de confronto, porque o jogo é uma relação de confronto em todos os momentos. E é nesta relação de confronto que eu digo vai passar a ser dinâmica, temos que passar a ver de uma maneira muito mais dinâmica por esses espaços de fase, é que há uma relação ofensiva, existe sempre uma relação de confronto defensiva. Então, por esta simples alteração de eu colocar os jogadores aqui, os primeiros atacantes, como é que o adversário vai colocar os primeiros defesas? E por aí afora. Então, como é que se vai proceder a esta dinâmica? Para mim, estas são podem vir a ser as próximas tendências em termos da forma como vemos o jogo. Eu acho isso muito giro. Mas olha, Caixinha, mas relativamente agora às dificuldades que
tu podes prever que possam existir agora por causa do coronavírus? No mundo do futebol. Agora, olha, amanhã, no mundo do futebol, pelo menos no imediato. No imediato, ontem, por exemplo, já vi 2 ou 3 notícias de jogadores que regressam depois deste período de pausa e que já se lesionaram. Ou seja, precisamente por os tais cuidados. Estamos a falar de uma situação anormal. Anormal em termos daquilo que é, por exemplo, aquilo que vamos passar no Campeonato Português. Ou seja, se tu vires, por exemplo, estamos a falar de um período de confinamento que para nós antes era chamado um período transitório. Quais são as grandes diferenças já entre aquilo que é um período de confinamento e um período transitório? É que o período transitório era algo que estava esperado. Tu esperavas que isso acontecesse por calendário. Ou seja, sabes que ias ter um mês de férias, ou um mês e meio, ou um mês e 5 dias, ou o que fosse. Que eu estava muito bem previsto quando ia decorrer e quanto tempo ia decorrer e o que é que eu tinha que fazer nesse determinado período. Porque aquela história de que os jogadores, quando chegam ao primeiro dia, vão começar nesse primeiro dia, isso já também está contado, não é? Ou seja, já têm que chegar com um determinado nível e as férias que fazem, obviamente dentro da comunidade, mas já regressam com um determinado nível. E eles sabem, por exemplo, nos equilíbrios que têm individualmente, que têm que trabalhar aquilo de uma maneira quase rotineira e diária, para que obviamente não cheguem depois com desequilíbrios ainda maiores. No confinamento é difícil, ninguém estava à espera, por um lado. Não sabias quanto tempo ia durar. Estavas obviamente, com a distância social fora daquilo que era a tua relação com a comunidade. E a única coisa que podias trabalhar diretamente eram questões mais de natureza física e individual, pontual. Ou seja, daí já tens uma grande diferença. Por isso é que eu acho que o primeiro período, que é o que eles estão a ter agora, em termos de trabalho individualizado, passa muito porque eles tenham que fazer uma análise, um escrutínio muito grande em termos daquilo que é a condição individual com que cada um deles chega, precisamente para não cometermos esses mesmos excessos. E depois são todos fases ou períodos interligados, ou seja, passar daqui para aquilo que é um padrão normal coletivo de treino que eles tinham dentro daquilo que nós chamamos de uma semana tipo, seja ela larga, seja ela curta, olhar para o calendário competitivo que vou ter à frente, se vou ter mais semanas largas ou mais semanas curtas, e ter que criar essas adaptações, ou melhor, estimulações para criar adaptações em relação àquilo que é a existência de maior semanas curtas ou semanas largas, é outro ponto e outro passo que também tem que ser cuidado. E obviamente aquilo que é o controle do treino individual e a tal relação, estimulação, recuperação, que passa a ter ainda muito mais importante, e depois a mesma coisa quando passarem para o período competitivo propriamente dito, onde obviamente as exigências são muito maiores. Curiosamente, nós no México tínhamos que passar também por estas experiências todas, porque o Campeonato do México é organizado de uma maneira diferente. É um campeonato curto, torneios curtos. Ou seja, imagina que aquilo que aqui é uma primeira volta, lá é um campeonato. Aquilo que aqui é a segunda volta, lá é outro campeonato. Então o que é que existe? Existe que tem uma fase regular e depois tem um play-off, à boa maneira americana. E nessa fase regular, as equipas que não são qualificadas para o play-off podem ter estes períodos de inatividade. Podem ter, mas já estão definidos por calendário. Enquanto que as outras, que é aquilo que agora pode acontecer no pós, ou seja, nós vamos terminar este campeonato em julho, finais de julho. Quando é que vai começar o próximo? Eu não sei, ou seja, ainda não há uma previsão disso. Mas pode ser em 15 dias, pode ser em 3 semanas ou pode ser um mês. Ou seja, altera-se todo o panorama. O que quer dizer que nós, graças a Deus, a experiência que passávamos lá, era que, chegando às últimas instâncias da competição, como meias finais ou mesmo finais, queria dizer que o plano de preparação entre um torneio e o outro torneio era muito limitado, às vezes só de 10 dias. E o que era difícil trabalhar ali era o foco que tu tinhas de ter em 3 semanas, onde tinhas 6 jogos eliminados, quartos de final 2 jogos, meias finais 2 jogos, final 1 jogo, onde o foco estava totalmente direcionado para a obtenção de um determinado objetivo, ter que, num período tão curto, desligar e depois ligar de novo. Essa foi a maior dificuldade que sentimos e muito provavelmente vai ser a dificuldade que também se vai passar a sentir aqui, e as equipas só começarão a encontrar-se ou a poder encontrar um estado novo depois de ter que passar forçosamente por este período de recuperação, porque a recuperação faz parte do treino e tem que estar sempre presente,
à quinta ou à sexta jornada, dependendo do tempo que mediam entre uma fase e outra. Ou seja, também vai ser uma experiência nova nesse sentido. Que no mundo dos ginásios isto também está muito semelhante, porque se tu fores ver, havia malta que estava habituada a uma rotina e ia ir ao ginásio, fazer o seu treino, e num certo nível de aptidão, portanto já capacitados para fazer uma tarefa de uma forma já contínua, não é? Que é a rotina dele, e com um nível de força, com um padrão de mobilidade, com um padrão de energia, com um padrão de foco. O que acontece é que as pessoas agora, ao estarem paradas, ou não estarem tanto ativas no projeto que tinham, não é? A parte mental vai estar na mesma presente, porque elas vão estar muito ansiosas de voltar aos treinos, que também deve acontecer com os jogadores de futebol. Epá, eu estou com uma vontade imensa de voltar aos treinos. Isto acontece também nos ginásios. Ricardo, PT, eu estou com uma vontade imensa de voltar a treinar porque eu quero ir ter contigo aí ao ginásio, quero começar a botar cara, quero fazer peso morto, quero fazer agachamento, quero fazer tudo. Porquê? Porque a pessoa foi-se privada do fazer e agora quer fazer. É preciso ter atenção neste momento, e nesta fase realmente pós-Covid, que as pessoas comecem a treinar, é porque a mente está lá, está naquela roda, falamos, na pizza, portanto, a parte mental, portanto, do objetivo de ser dela e da motivação dela está a 10, porque quer voltar novamente a competir e a marcar golos e a ser o melhor jogador do mundo dele, não é? E do mundo do Mister, não é? E que depois a aptidão física não está lá. E aí é que pode haver lesões, é como tu disseste muito bem, é que eles estão com tanta vontade de ir ao pote que pode haver aqui algum problema. E nós na parte técnica, os PTs e também vocês e na parte desportiva e na parte do alto rendimento, e que isto mexe com muita coisa, vocês têm que pôr um travão realmente a essas motivações excessivas destes miúdos que querem rapidamente voltar ao pico de forma, e que não é assim, as coisas têm que ser com calma, têm que passar por a questão do planeamento vai ser importante em relação a isso. Muito importante. E outro conceito que eu gosto muito de utilizar: o corpo faz o que a cabeça manda se tiver condições para isso. Exatamente. Agora já está. Já é velho aquele ditado do nosso amigo, do músico, como é que é? É como quando a cabeça não tem juízo, a corpo é paga, como é que é? Exatamente. Variações. António Variações. É verdade. Olha, Pedro, já agora, isto aqui também é já numa ótica, só que estavas a falar numa coisa, eu não fiquei interromper, mas estavas a falar de uma coisa muito gira, que é a próxima moda, ou a próxima tendência vai ser as equipas interpretarem várias formas de jogar em vários diferentes momentos de jogo, não é? E tu deixas de entrar, se calhar, para um jogo com uma tática pré-definida, que é um 4-3-3 pescado, onde tipo, só acontece aquilo, e tu hoje em dia vais, se calhar, procurar são jogadores que são mais híbridos, né, por assim dizer, porque se calhar há uns anos, sei lá, tinhas tipo, eu lembro-me de ter um avançado, sei lá, assim mais, um ponto de avança mais clássico, tipo, sei lá, um Van Nistelrooy ou um Jardel, que era tipo um jogador da área, e depois de repente aparece, sei lá, tipo um Didier Drogba que veio tipo mudar um bocado a forma de que eu tinha que ver os avançados. Hoje em dia tu já não consegues interpretar um jogador só por aquilo que ele tem que fazer, portanto eu estou cá a trabalhar para ele como uma peça numa equipa gigante, certo? Mais ou menos dentro disto. O que é que tu valorizas mais, por exemplo, hoje em dia num atleta? Não tanto se calhar a nível do posicionamento em si, mas da entrega e por aí fora. O conhecimento do jogo. Porque para mim o jogo é fundamentalmente de decisões, e aqueles que conhecem melhor o jogo não só antecipam estas decisões, como tomam melhores decisões. E quando estávamos a falar em relação a esse confronto e as tais mudanças estruturais, não era só em termos de um jogador ser híbrido quer dizer que joga ali numa posição entre linhas, ou entre os defesas e os médios e por aí fora, mas mais em termos daquilo que é um confronto de fase. Ou seja, naquele confronto, naquele exemplo que eu procurei dar, uma equipa está a dar saída e outra está a fazer oposição à saída, e qual é a fase seguinte que aí vem? Para mim, depois é procurar criar superioridade numérica na fase de construção. Como é que eu vou fazer oposição a isso? Isso já, ou seja, este jogo de entendimento do que é que está a passar em cada uma das fases. Por isso é que eu acho que aquilo que é o conceito do jogo deve estar muito, muito claro e muito bem percebido por aquilo que são os principais atores. E quanto mais conhecimento do jogo eles tiverem, para mim muito melhor.
Por isso é que procuro que a interação que tenha com eles seja que eles conheçam mais de treino, que eles conheçam mais de nutrição, que eles conheçam mais da recuperação, que eles conheçam mais do próprio jogo. Porque quanto mais questões eles fizerem, melhor para mim. Exato, Melhor claro, para sim. mim. E mais influencia o produto final. Há aqui uma questão que eu queria te perguntar, Caixinha, que é a parte motivacional que tu tens na tua equipa e digamos, o ambiente balneário que também é causado também por essa motivação portanto, e a equipa realmente a funcionar como um todo. Tu vês, por exemplo, o elo, uma ligação, por exemplo, de um capitão de equipa, portanto, ser importante numa ligação entre treinador e equipa restante? Eu vejo o capitão de equipa quase como um prolongamento daquilo que é a equipa técnica. Ou seja, quando eu me refiro à equipa técnica, e se eu tiver que identificar aqui qual é a minha equipa técnica, eu vou identificar que somos 6. E o que é que faz cada um deles. Mas existem depois todas as outras áreas complementares, como a área médica, como a área da comunicação, como a área da nutrição, e onde eu englobo todos eles, até os próprios roupeiros, que no México chamam-se utilheiros, e que tinham uma interação connosco no campo, na forma pelo menos como montavam o material do treino, etc, etc. E todos aqueles que eu posso utilizar para estender aquilo que é a nossa liderança e o nosso campo de atuação, se puder estendê-lo o mais possível, é isso que eu vou fazer. E o capitão é claramente um desses elementos. Eu normalmente não tenho só um capitão, gosto de ter vários capitães, um grupo de capitães, chamo-lhe o núcleo duro. E esse núcleo duro, muitas das vezes, pode ir pelo tal convencimento também, ou seja, eu tenho as coisas muito claras e definidas, mas gosto também de definir num formato final com aquilo que é o grupo de jogadores, porque eu não quero que aquilo sejam as minhas ideias e as minhas definições, eu quero que aquilo sejam as nossas ideias e as nossas definições. Porque se eu vou, por exemplo, fazer um regulamento de grupo, um regulamento de balneário, eu não quero impor aquele regulamento. Eu tenho aqui um regulamento que eu acredito, vocês venham, se tiverem algumas dúvidas, nos pontos que tiverem dúvidas, nós discutimos, porque o que eu quero é que isto seja o nosso regulamento e que nós tenhamos a fazer uma coisa que acreditamos. Não vou propor uma coisa para estar preocupado se ela vai ser cumprida ou não. Aquilo já tem que ser um dado adquirido, que toda a gente está de acordo com aquilo. Porque o que eu quero ter menos preocupação é fazer cumprir-se, ser polícia para andar a fazer cumprir um determinado regulamento. Não é a minha forma de ver as coisas. E qual é o capitão que mais gostaste de estar ligado? Eu penso que foi este último no Cruz Azul, o Chuy Corona, porque havia uma coisa claramente que eu procuro definir em termos daquilo que são os capitães. Não é só aquele que é o mais velho ou que está há mais tempo no clube. Tem que haver um conjunto de características que para mim são fundamentais em termos daquilo que é o desenvolvimento de ser capitão de uma equipa, ou pelo menos das equipas que nós lideramos. E uma delas é, por exemplo, não ter uma dupla agenda. Dupla agenda é no sentido de, ou seja, eu vou fazer isto para benefício próprio. E eu tive alguns capitães, posso dar um exemplo, sem levantar nomes, onde tínhamos um conjunto, por exemplo, de prémios de jogo, que o Presidente tinha estipulado, e para aquele jogo o Presidente tinha oferecido X para ganhar o jogo. E haviam 2 capitães, e isto foi uma discussão em todo o grupo, e eles passaram a discutir entre eles. Ou seja, eu não quero um capitão que seja aglutinador, no sentido de dizer, estou aqui para servir todo o grupo e não estar aqui só a fazer divisões em relação àquilo que é o próprio grupo. E foi a partir daí que eu procurei estabelecer aquilo que eu identificava claramente nos capitães de equipa, o que é que eu quero ter nos capitães de equipa. Por isso, normalmente, quando chega um grupo e já está instituído, não há nenhum problema, trabalhamos com aquilo que está instituído, mas a partir daí eu começo a fazer uma avaliação em relação àquilo que eu vejo que possam ser os potenciais capitães que me criem esses laços e essas ligações que eu acho que são fundamentais e vão de encontro àquilo que são os pontos que eu tenho definidos para aquilo que identifico serem os capitães da nossa equipa. É o que chama o braço direito, não é? Yeah. Sim, estender os braços direitos, alargar os braços direitos. Olha, então... Não, peraí, deixa-me só fazer uma pergunta. Já vai com uma hora de entrevista, com uma hora de conversa.
Temos de ter cuidado com isso, senão já sabemos o que é que acontece lá de Pá, cima. é que está a ser tão bom. Eu estou a adorar realmente esta conversa, porque o tempo está a passar tão rápido, como é que eu estava a dizer há bocadinho. Quando estamos imergidos numa coisa que estamos a fazer, o tempo passa a voar. É verdade. Olha, isto é uma curiosidade minha, Pedro. Para ti, e atenção que eu acompanho desde o Nacional, portanto, os jogadores sou capaz de conhecer. Qual é que foi, para ti, o jogador mais talentoso com quem tu já trabalhaste? Tipo, até agora. É uma pergunta difícil. E atenção que talentoso é o que é talentoso para ti. Sim, ou seja, algo que seja mesmo inato, sim, algo que seja mesmo talento puro. Não é fácil, felizmente já trabalhei com muitos, mas eu diria que se calhar pela idade que ele tinha e por ter sido a minha primeira experiência, o Rubem Brígido, do União de Leiria. Do União de Leiria, exatamente. Esse miúdo tinha de facto muito, muito talento. Tinha que ser obviamente moldado, orientado, trabalhado, mas aquilo que eu considero como talento natural, o Rubem tinha mesmo muito talento. Infelizmente depois sofreu uma lesão que atrasou um pouco o seu desenvolvimento. E teve influência naquilo que foi a sua evolução e progressão. Mas talento natural, provavelmente o Rubem Brígido, sim. Boa, ok. Fixe. Olha, não, se calhar... Não vais falar daqueles que não gostaste, porque senão não para aqui não interessa. Não, isso não interessa. Olha, então se calhar vamos passar à praxe, não é? Vamos à praxe. Então explica lá ao Diogo, explica lá então como é que isto funciona. Então, isto é muito simples. Nós gostamos de deixar registado, normalmente ao vivo, mas como agora o Covid não deixa, o Ricardo é que vai escrever, porque ele tem uma letra bonita. Vamos escrever as pessoas que para ti, Pedro, foram as pessoas que tiveram mais impacto, ok? Dentro da pessoa que tu és e que estiveram contigo nos momentos em que tu mais precisaste deles. Estamos a falar desde família, a professores, como tu há pouco falaste, a amigos, a jogadores, a atletas, a equipa técnica. Portanto, se tu pudesses enumerar alguns, não tem de ser todos, como é óbvio, deve ser uma panóplia gigante, mas calhar aqueles que tu sabes que foram mesmo importantes e que se calhar hoje ainda continuam contigo, porquê é que tu começavas? Começava pela minha mulher, como já referi várias vezes. Okay. Nome? Foi muito... Anabela David. Porque... Queres que justifique? Claro. Dá um enquadramentozinho. Porque foi muito importante em termos da forma como ela me fez ver a vida em si. A vida em si e a própria organização daquilo que era o contexto familiar que ela tinha, que era diferente do que eu tinha. Ou seja, quando eu ia, por exemplo, com ela a almoçar à casa dela ao domingo, eu via que a dinâmica familiar que existia era uma dinâmica diferente da minha, ou seja, era totalmente diferente daquilo que era a minha, porque a minha era muito mais de liberdade, não havia tanto um conceito de temos de estar agora todos aqui a esta hora, a discutir isto, ou seja, havia muito mais toda essa ligação, essa comunicação, essa união familiar, e eu identifiquei-me muito, muito com isso. E depois também em termos daquilo que era a identificação com o meio académico, que eu passei a conviver mais com ela, perceber como é que era ser estudante universitário e direcionar-me também um pouco mais para a tal procura da tal informação e o gosto pelo estudo. E isso foi importante para mim porque abriu-me as portas da licenciatura e foi as portas da licenciatura que depois me abriram a possibilidade de vir para o terreno. Boa. Mais pessoas. Eu diria que depois o professor Pedro Milhomens. Pedro Milhomens, sim, caracterizando tudo aquilo que são as minhas influências mais académicas, porque eu diria que era aquela influência terminal. Eu acho que a sorte tem a ver com aquilo que é a oportunidade que surge e a preparação que tu tens no momento que surge essa oportunidade. Exato. E foi aquela pessoa que acreditou em mim, que viu em mim que estava de facto preparado e me deu a oportunidade, sim, de me colocar diante do Fernando Santos, na altura da treinador do Sporting,
e poder ser observador dos adversários do Sporting naquela temporada de 2003-2004, juntamente com o professor Júlio Garganta. Então penso que foi muito importante em termos, nesse momento, de ter visto em mim qualidades ou capacidades de poder dar esse salto para aquele nível de rendimento e me ter dado a oportunidade de chegar ao nível que eu perseguia. E a fase seguinte é o doutoramento, é isso? Se Deus quiser, quero lá chegar, sim. Tive já essa reunião lá na UTAD, inclusivamente me propuseram e me abriram as portas de poder fazer tudo à distância e ter um grupo de trabalho, mas infelizmente ainda não tive. Se calhar agora nesta fase que tive quase um ano sabático, poderia ter feito isso, mas procurei fazer mais estas reflexões sobre as tendências do jogo, sobre o que é que quero fazer em relação ao futuro e melhorar as minhas próprias competências naquilo que é a minha profissão. Olha, depois, mais alguém? Colocaria aí no mesmo nível aquilo que foi o Pepe Riestra e o Alejandro Irarragorri, porque foram o presidente e dono do Santos Laguna e Exato. o diretor desportivo. A história de ter chegado ao Santos Laguna também foi muito interessante. Eu fiz o quarto nível, fiz o terceiro, o UEFA Advance e o UEFA Pro fiz na Escócia. E tinha uma relação com o Celtic, tinha criado uma relação com o Celtic, com o diretor desportivo do Celtic, que era o John Park, e o Santos Laguna tinha uma relação, tem um protocolo e tem uma cooperação já desde há alguns anos a esta parte, com o Celtic Glasgow, que chama-se Green and Blanc. E curiosamente, quando eu fui fazer uma formação na UEFA Pro, fui lá fazer 3 ou 4 dias de formação a Glasgow, o Pepe Riesta estava lá, eu não o conhecia, mas o John apresentou-nos e ele andou connosco por tudo o que eram os jogos que nós tínhamos que ver lá naquele fim de semana, e curiosamente surgiu este contacto quando nós fizemos a transição para o Nacional da Madeira. Eu teve que ficar 8 anos cá na Europa, e então visitou-nos durante uma semana, e curiosamente quando houve a troca de treinador no Santos Laguna, ele convidou-nos para ir fazer uma entrevista, porque era processo de seleção por entrevista, e nós fomos e tivemos a felicidade de ser selecionados, e pronto, e depois a partir daí foi toda essa relação com o Santos Laguna. E foi uma grande prestação tua lá, só assim a nota de rodapé. Foi um passo fundamental. Foi espetacular, mas foi mesmo. Para quem aprecia futebol e bom futebol, acho que se não viram, e agora há formas de ver, e há formas de observar, vão ver. Pá, porque é verdade, é mesmo verdade. Boa. Olha, e mais? Tens mais alguém? Mais. Eu acho que ficaria. E a equipa técnica? A equipa técnica num todo. A equipa técnica num todo, onde temos vindo já trabalhamos juntos há cerca de 10 anos. Temos vindo a consolidar e a conhecer-nos cada vez mais. Penso que muitas das vezes, de uma maneira injusta, nós como treinadores principais somos aqueles que mais reconhecimento temos, mas muitas vezes esquecemos daquilo que é todo o suporte e apoio que temos por trás em termos daquilo que é a equipa técnica com que trabalhamos. Quantas pessoas tem a tua equipa técnica? Somos 6. E aquilo que definimos são 3 pontos fundamentais. O primeiro é a lealdade, o segundo é o conhecimento, a competência em relação ao conhecimento, e o último é o espírito de missão. No fundo tem a ver com o tal dia-a-dia, ou seja, o que é que vocês fazem num dia, olha, 24%, por aí fora. É a dedicação que temos à causa. Isso é muito giro. Na minha equipa também só tenho 3 princípios, que diz assim: faz o que está certo, dá o teu melhor e mostra que te importas. Pois aqui tu aplicas isto a cada caso, não é? Cada caso é um caso. Boa, olha, e também... Ao fim e ao cabo, Pedro, ao fim e ao cabo, tu também aplicas a mesma metodologia que nós temos na nossa missão, no nosso dia-a-dia, que é o Juntos Conseguimos, ou não? Claro. Sim, claro, sem dúvida. On the spot, literalmente. Nós utilizamos muitas questões motivacionais com a equipa. Pois. Tu tens slogans e coisas assim.
Tu tens algum coach na tua equipa, já agora? Por acaso há bocado estávamos a falar disso? No México tive, no Santos Laguna, como já falei do processo, quando o conheci. Não, eu estava a falar ter tipo uma pessoa fixa. Integrada não. Mas ele teve connosco quase grande parte deste último contrato no Cruz Azul. Porque ele é mexicano, ou seja, ele é da mesma cidade do México, então teve connosco integrado, praticamente. Olha, antes de fecharmos, o que eu quero saber é, qual é a próxima aventura? A próxima aventura ainda não está definida, infelizmente ainda não está definida, mas nós temos tido a calma, a paciência e a tranquilidade e penso que também o conhecimento para poder decidir bem para decidir melhor, porque acho que é um momento importante para dar um passo fundamental em relação àquilo que possa ser o desenvolvimento da nossa carreira. Por isso, é óbvio que esta situação também veio a retardar um pouco toda a questão do futebol e dos mercados, e nós estando no mercado, obviamente, também estamos envolvidos em tudo isso, mas penso que o que procuramos e aquilo que penso que vamos encontrar é um projeto que em simultâneo nos permita crescer e fazer crescer o clube em termos estruturais, porque é algo que eu gosto de fazer parte de um todo, e que ao mesmo tempo nos permita continuar a ganhar troféus, que é aquilo que nos faz também ainda mais felizes. Boa. Pedro, e onde é que estás a ver daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, olha, daqui a 5 anos talvez gostava de estar a treinar um grande em Portugal. Sim, 5 anos, pode ser essa a meta. Mais 5 anos fora, um último ciclo fora e depois regressar a um grande em Portugal. Boa. Eu não vou perguntar qual. Não vamos perguntar qual, não, Ricardo. Não, eu disse um grande, parece que há 3. Não vamos perguntar qual, é melhor não. Não, boa. Pá, e olha, digo que já gostava muito, principalmente eu não posso dizer isto, mas eu gostava muito de ver num grande. Não vou dizer qual, mas gostava muito de ver num grande. Não faço, sem ser tendencioso. Mas pronto, tranquilo. Ricardo, tens mais alguma pergunta para o Pedro? Opa, eu acho que sim, é que se pudesses passar uma mensagem lá para casa para os futuros treinadores, o que é que eles devem esperar desta profissão, sei lá, mitos de ser treinador, que mensagens é que tu achas que podias passar da tua parte, como também pela tua experiência, pela tua pessoa, lá para casa, para os futuros treinadores, e uma mensagem também para as pessoas em geral. Ok, então para os futuros treinadores não é fácil, é uma profissão de grande desgaste, de grande sacrifício, e onde cada vez temos que ter mais competências, onde cada vez temos que estar mais preparados. Então, obviamente, apostaria muito naquilo que é a preparação, porque a competência não tem idade, não tem a ver se somos do meio académico, se vimos do meio de ser antigos futebolistas, mas tem essencialmente a ver com essa capacidade de aplicar aquilo que é o nosso conhecimento e que esse conhecimento advém de diferentes áreas. Então, que não abdiquem disso e que não abdiquem de lutar, porque, como vos disse e começámos logo a falar, eu venho de um meio onde normalmente somos sempre esquecidos, onde somos sempre de segunda, e eu felizmente vou começando quase a considerar-me de primeira dentro daquilo que é a minha profissão. Em geral, para as pessoas em geral, que há sempre em todos os momentos de maior crise da história da humanidade, em todas elas, aquilo que existiu em todos esses momentos foi sempre uma grande oportunidade. Mas para podemos tirar uma oportunidade daquilo que são momentos menos bons, como aqueles que felizmente já estamos quase a terminar, tem a ver com a nossa capacidade de sermos criativos, positivos e inovadores. Nunca vi ninguém conseguir vencer nenhuma adversidade se não conseguir combinar todos estes fatores. E em particular aquele de ser positivo, de se visualizar de uma maneira positiva, como por exemplo, como é que te vês daqui a 5 anos, vejo-me a fazer isto de uma maneira muito, muito categórica e afirmativa. Ou seja, como é que me vejo daqui a 1 ano, vejo que estamos dentro daquilo que será a nossa normalidade, muito mais preparados para fazer face
a que sejam outras adversidades como esta ou semelhantes a esta que possam vir a acontecer, porque já estamos muito mais preparados, já temos muito mais ferramentas e já temos muito mais bagagem para poder fazer face a tudo isso. Vivemos num mundo que é global, onde as soluções são globais e onde aquilo que é a nossa maneira de viver com ele também tem que ser cada vez mais global. E essa seria a minha mensagem. Boa, muito bom. Ó Diogo, disse tudo bom, meu pá. Puxa, estou maluco, não? Para mim, a grande cena, tipo, uma vez na vida eu achava que ia entrevistar o Pedro Caixinha. Como assim? Olha, Pedro Caixinha, fica já o convite, quando o confinamento portanto, se levantar e realmente pudermos estar um dia presentes, eu gostava de um dia ir ter contigo, a Beja, para a gente conversar um bocadinho, para a gente ir almoçar, Diogo Galinhas da cena ou não? É, para comer podem contar comigo. Pronto, e é sobre isso que realmente estamos a falar e que funciona muito a nossa visão de desenvolvimento pessoal e também de todos, e de orientação e de motivação. É dizer assim, vamos marcar uma data e vamos fazer as coisas acontecer. Eu acho que isto é realmente é meio caminho andado para as pessoas saírem do sofá e conseguirem alcançar os seus sonhos e objetivos. Neste caso, o Caixinha saiu de uma terriola, de uma terrinha, portanto, ali no meio do Alentejo, e está a conquistar o mundo, pá. É isso mesmo, pá. Eu acho que é este caminho. É mesmo isso. Vamos em frente. Pedro, obrigadão. Obrigado, Diogo. Muito obrigado, Ricardo. Terminamos assim. Temos de terminar. Encosta aqui. Choca aqui. Vamos embora. Assim, juntos conseguimos, Juntos conseguimos, está feito. Obrigadão, Pedro.